E a IA começou há algum tempo a fazer uma série de postagens falando dos Odus e Fás, né, IA? Como surgiu essa ideia e tá tendo muitos pedidos aí de Odus e Fás? A senhora falou que já tá com 100 na fila, né? Mais de 100 na fila, isso que já postou vários, né? A questão da ideia de falar sobre o Odu é a questão que está relacionada à pregação mesmo, né? O sacerdote, como o Babá falou, a gente tem como exemplo o profeta Andarilho, que foi Orumilá. Então, assim, a gente precisa alcançar o coração das pessoas. E a gente precisa alcançar através da palavra de Orumilá, né? Então, assim, esperar que a pessoa chegue até... Isso é o meu ponto de vista, claro, né? Esperar que as pessoas só sentem na minha frente e através do DAF, através do momento da consulta, eu possa falar para ela de forma individual sobre o Odu, eu achei que já estava ficando pequeno. Então, assim, e para mim, Orumilá, ele transborda tanto que, sabe quando você tem algo que é tão bom e você quer partilhar. Você quer dizer, vem cá, come isso aqui, porque é tão maravilhoso, eu quero que você prove isso aqui. Então, a primeira coisa que Orumilá nos ensina é o amor pela humanidade, porque ele é o salvador da humanidade. Não tem nada que este Senhor ele não consiga curar, que ele não consiga equilibrar, que ele não consiga dar norte. Isso é muito profundo de ser pensado. Porque eu ainda não sei. Hoje eu estava conversando com meu mestre há 8 anos, e eu ainda faço aulas ainda. Hoje eu tive uma aula de 50 minutos com ele. E ele estava falando assim, sabe, Fatom, uma coisa que me enlouquece. São as pessoas que vão procurar Ifá e vão procurar Orixá, mas ainda não sabem quem eles são. Porque você senta na frente ali e o Odu está te dizendo, é assim que tem que ser. Mas a sua inclinação, a teimosia que tem ali dentro, você só vai fazer aquilo que você quer. Então, para que você está ali, Lu? Por que você está indo buscar orientação? Né? Você tem um Odu, amanhã eu vou postar até sobre isso, é um Odu que fala que você não pode ter briga no casal, porque vocês vão ter perdas. Aí você tem esse Odu, você casa, mas você quer guerrear o tempo inteiro. Onde é que está o autocontrole? Porque você tem que seguir o seu Odu. Orumilá está falando isso para você. Então, quando eu brinco, às vezes eu falo assim, eu sou uma beata de Ifá, é porque eu verdadeiramente sou. Eu não faço nada que Ifá não me autorize a fazer. E eu acho que é assim que tem que ser. Né? Então, a questão do Odu foi essa vontade de chegar e falar assim, eu não gosto de usar termos que são de outras religiões, mas eu acredito tanto que a nossa fala, ela é tão vasta que a gente pode fazer certas apropriações. Então, assim, a Bíblia, né, cristã, a gente chega no hotel e está lá uma Bíblia em cima do balcão. Então, eu entendo nenhuma crítica à Bíblia, apesar de não concordar com muita coisa. Então, assim, tudo bem que esteja lá, mas desde que você abra espaço para colocar também um manual de Ifá ali, para que você possa colocar um livro kardecista ali, um Evangelho segundo o Espiritismo, ou todas a Torá ali, seja o que for, que te conduza de forma doutrinária àquela religião que está sendo expressa naquele livro ali. Então, a gente precisa alcançar pessoas. A intenção de falar do Odu é falar, esse Odu Ifá corresponde, entre aspas, não me entendam mal, a um versículo da Bíblia que é acessível para você pegar em qualquer lugar. Então, não me cabe falar desse versículo santificado. Outro dia o rapaz chegou ali no minha... Porque não basta a gente servir, a gente precisa se explicar triplicado. Então, não basta o meu trabalho com o Odu, eu ainda tenho que explicar quando eu tenho uma apropriação que ela seja, inclusive, próxima da poesia, por assim dizer. E eu falei Santo Odu Ifá, e ele me criticou, mas por que santo, se o santo vem da religião cristã? Mas o processo de santificação a gente compreende metaforicamente como um momento onde você recebe um chamado divino. Eu poderia falar divino Odu Ifá. Eu quis falar sobre aquilo que transpõe a carne, aquilo que é muito mais do que o verbo, porque a iniciação, que o Babá falou lindamente, eu adoro quando ele fala isso, a primeira vez que eu escutei o que eu sentia através das palavras dele, foi um dia que a gente estava fazendo uma live e ele me disse assim, Iá, a gente precisa comer Ifá. Eu falei, é isso, comer Ifá. Porque Ifá está dentro da gente, mas é real, é literalmente, é comer Ifá.
Isso é maravilhoso. Então, assim, é isso que a iniciação em Orumilá, ela não é uma iniciação no corpo, física, como o orixá. Ela é uma iniciação espiritual. Então, assim, a gente precisa estar atento para essas questões, né? Então, o Odu, ele foi isso, essa tentativa de pregação, porque eu quero para a minha religião o máximo de pessoas devotas a Ifá. E eu uso todo o meu tempo num processo de conversão, inclusive. Eu quero que venha para Ifá, sim. Eu quero sacerdotisas competentes abrindo seus templos, sim. Eu quero Yanifás honradas, se respeitando e liderando seus templos sem achar que precisa se esconder atrás de qualquer homem. Com todo respeito ao masculino, viu, gente? Pelo amor de Deus, que Ah, parece que eu estou batendo, e não é dessa não. forma. É a Isso, insegurança que as mulheres sentem em relação a isso. Claro que eu sou ajudada, meu professor é um homem, mas eu me inspiro em muitas Yanifás também, como, né? Posso citar o nome aqui de umas 4 que são maravilhosas e que podem nos ensinar muito. E isso não é uma discussão de gênero, pelo amor de Deus. Mas, assim, então é isso. Eu quero, sim, quero converter pessoas. Eu quero dizer, a minha religião é a melhor religião do mundo, sim. O meu profeta, ele existiu 12 mil anos antes dessa revolução toda religiosa, porque a minha crítica não é para a consciência crítica. Eu tenho o maior respeito por essa energia cristã que eu não sigo, e isso precisa ser muito bem claro, né? Porque Orumila já falava sobre bondade, já falava sobre honestidade, e já fala em muitos Oduifás que mentir é chato, é feio, não se deve fazer isso. Enfim, então ele tem toda uma conduta, a gente tem tudo que a gente precisa lá. Então, eu trabalho, acredite, arduamente no processo de conversão e pregação de Orumilá.